Esaú e Jacó. Agora quero dar-lhe a minha técnica de uso pessoal quando peço por mim ou pelos outros, mas em benefício daqueles que estão aqui pela primeira vez, quero dizer que acreditamos aqui que a imaginação cria a realidade. E porque somente Deus cria a realidade, sua imaginação e minha imaginação são uma com o poder supremo, os homens chamam de Deus. Para contar-lhe a minha técnica, devo voltar e dar-lhe os motivos. Voltarei às minhas experiências pessoais e as associo junto com a Bíblia. No capítulo 25 do livro de Gênesis, fala sobre o nascimento de uma criança, filho de Isaque e Rebeca. Rebeca, desejando conceber depois de 20 anos de esterilidade, orou ao Senhor e o Senhor respondeu à sua oração e sentiu essa estranha luta dentro dela, e ela se perguntou por quê. E o Senhor disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E então, no momento da entrega, veio primeiro um ser vermelho e peludo, e então veio outro cuja mão estava segurando o calcanhar do primeiro, e ele estava de pele lisa e sem pelos. O primeiro foi chamado Esaú, e o segundo foi chamado de Jacó. Agora, a história é: traga-me Jacó. Se você se lembra da história, Jacó tomou o direito de primogenitura de Esaú, e então ele tomou sua bênção. E Esaú disse ao seu pai Isaque: você não tem nenhuma bênção para mim? E Isaque, seu pai, disse: vocês viverão pela espada, você servirá seu irmão, mas quando você se soltar, você quebrará seu jugo do seu pescoço. Essa foi a única bênção que ele poderia dar a seu filho primogênito, pois ele havia dado tudo a Jacó, o que significa o suplantador. Não faz sentido se você lê isso literalmente. Não tem nada a ver com pessoas chamadas Rebeca ou Esaú ou Jacó. É tudo dentro de você. Este drama todo desenrola dentro de você. Eu tinha 7 anos quando aconteceu comigo, e eu encontrei-me num oceano tormentoso infinito. Eu era o oceano, e no entanto eu era Neville. Parecia indiferente quanto ao que fazia Neville e jogava Neville como uma onda, e Neville estava quase assustado. O oceano não se importou, mas eu, Neville, também era o oceano. Isso acontecia uma vez por mês, do meu 7º ao 12º ano, e eu percebi pelo estranho senso de expectativa que senti durante o dia em que isso aconteceria. Eu temia ir dormir, porque quando eu começava a dormir, eu me tornava um com essa imensidão, e era todo esse grande oceano. E então ocorria uma separação entre o oceano e sua onda, mas eu ainda era o oceano. Mês após mês, esta divisão ocorreu até o meu 12º ano, então desapareceu. Quando eu tinha 21 anos, voltou em uma maneira diferente. Uma noite eu estava contemplando Samadhi, uma meditação completa. E enquanto estava lendo este livro sobre a vida de Buda, a luz da Ásia, eu caí em um transe involuntário. Quando acordei, o sol acabou e não me movi por 10 horas, mas durante esse intervalo eu me tornei uma infinita luz líquida. Eu não estava então dividido, não havia mais do que luz. Eu era a realidade, e eu era a luz infinita, e essa foi a segunda experiência. Então vieram outros, de um estado secundário desta divisão. Eu fui projetado com uma certa intensidade fora do meu corpo. Fiquei ciente pela primeira vez desta divisão, e que eu era mais do que este ser de carne e osso. Eu estava fora, e essa realidade estava no quarto olhando para esse corpo na cama. Então eu desejei voltar ao corpo integrando como uma unidade e fazê-lo conscientemente. Eu fiz isso
e com uma intenção intencional deliberada, eu intensifiquei esse poder e senti-me mudar de novo. Eu desejei descer na sala e fiz uma espécie de loop. Uma formação de nuvens estava sobre a cabeça, mas tudo estava em detalhes. Eu podia ver através das pausas na nuvem o rosto que vejo todos os dias no espelho, meu rosto. Eu tentei atravessar a parede e não pude. O homem pensa que quando ele olha para um espelho é tudo o que ele é. Queime-o e ele se foi. Não é assim mesmo? O homem que aparece do útero. Essa é a imagem do gênero que vem ao mundo. Toda criança que vem da mulher é Esaú. Você pode ficar completamente calvo com os padrões normais, mas você ainda é Esaú. Ele muda seu nome de Esaú para Edom, o que significa vermelhidão ou sangue vermelho. Esse sempre vem primeiro ao mundo, e depois dele vem um para suplantar ele, e isso é Jacó. Você não vê Jacó, ele está escondido. Então ele disse que não tinha cabelo. Ele morava em uma tenda. Essa tenda era Esaú. Então vem a separação. Para Deus, e somente Deus traz essa separação, e Deus é esse oceano infinito que levará esse ser e jogá-lo-á uma e outra vez para trazer essa separação. Há algo no homem que traz essa separação e separa Jacó de Esaú. Você não tem nenhuma bênção para mim, pai? Você me pediu para lhe trazer veados e agora descubro que meu irmão me enganou. Certamente ele é bem chamado de o usurpador. Ele tomou meu direito de primogenitura e depois minha bênção. Mas com certeza, pai, você tem uma bênção para mim. Isto é, você viverá pela espada, você servirá seu irmão, mas quando você se soltar, você quebrará seu jugo do seu pescoço. Há algo neste corpo que pode se libertar desse poder dominante e depois morre. Isso é tudo que Esaú pode fazer. Então, essa roupa, o corpo, está sob comando para obedecer a Jacó. Jacó é toda a imaginação. Existe um ser no homem que divide essa roupa que se move por compulsão, e quando ele se solta, não há Esaú. Em Isaías 49 lemos: E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó. Tudo que ele quer é Jacó. Ele quer acordar em cada ser um centro de imaginação, e esse centro é chamado de Jacó, o pequeno. Como ele vai suportar? Ele é tão pequeno. Eu o assusto na morte, mas eu faço isso para torná-lo vivo, e um centro que pode criar. Nos últimos evangelhos se chama Jesus, o ser supremo que governa o mundo. Agora, a partir dessas experiências, eu vi a Bíblia de maneira diferente. Eu li o livro e vejo isso de forma diferente. Eu tive apenas um verdadeiro choque em minha vida, e foi por um homem que explodiu seu cérebro 6 meses depois. Ele me perguntou sobre uma passagem da Bíblia. O que isso quer dizer? Eu disse: pegue sua cama e ande. Ele disse: traga-me o livro. Eu disse: meu irmão não tem isso. Nós tínhamos 9, mas não tínhamos 9 Bíblias. Meu irmão Cécio tinha e eu não consegui. Este professor trouxe uma bengala, uma coisa longa e flexível. E então eu tive que pular uma cadeira. E então ele simplesmente atirou no meu corpo, o que demorou para explodir uma expressão sexual nele. Então ele parou, e eu estava sangrando. 6 meses depois, ele se disparou. Foi por causa dessa passagem na Bíblia que ele me bateu. Mas talvez isso fosse parte do padrão quando eu mencionei, de acordo com o seu padrão, pois sua versão dizia: pegue seu sofá, e a minha dizia: cama. Mas isso só significa aquilo em que estava descansando. Era apenas uma parte do padrão. Então eu estava sendo jogado por aquele oceano. Mas pareceu não se preocupar com isso que jogou.
mas ainda assim, apesar de ter medo, sabia que não poderia deixar de ser. E isso fazia parte de um plano para separá-lo, para que ele pudesse se tornar um centro de criação. Mas qual é a técnica? No meu 21º ano, quando meditei, me identifiquei com a felicidade que eu contemplava como um mar de luz líquida dourada. Então entendi. Absorção. Esse era o segredo. Se eu me tornei completamente identificado com um estado e o nomeei, na medida em que me tornei absorvido, funcionou. O que se tornou absorvido? Não a roupa, Esaú. Era Jacó, que é toda imaginação. Jacó precisava separar-se de Esaú. 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Descobri que a coisa dividida por isso que eu levei e alimentava era a minha imaginação. Então achei que poderia colocar a minha imaginação em qualquer lugar no espaço. Eu coloquei no meu próprio sobrinho, e quando a minha irmã olhou para o filho que estava prestes a sair, ela não viu seu rosto, mas o meu. Porque dei Esaú e tornou-se Jacó, e me tornei Bili, e decidido a ser visto pela minha irmã. E minha irmã viu, não o filho deitado na cama, mas o irmão Neville. Naquela noite, ela escreveu para mim dizendo que ela tinha visto o meu rosto, e não o de Bili. Quando eu queria ir para Barbados e não tinha 1 centavo, dormia na minha imaginação em Barbados e via o mundo de Barbados, e ia até lá através dos esforços da minha família, que pensaram que tinham iniciado a viagem. Quando me identifiquei com um estado, outros responderam. Eles se mudaram como autômatos. Então eu me perguntei se eu deveria fazê-lo, e então voltei a essa passagem em Gênesis. E ao teu irmão servirás. E todo mundo no mundo você servirá. Então você se sente bem sobre isso. Este estava imaginando, e todo ser no mundo está servindo ele. Você não precisa pedir a ninguém no mundo para ajudá-lo, não importa o que eles dizem. Esaú só pode viver enquanto você tem seu jugo sobre o pescoço dele. E quando ele quebra esse jugo de seu pescoço, Esaú morre. No entanto, ele se perpetua constantemente antes de morrer, que Jacó pode colocar seu jugo em outro pescoço. E Jacó é chamado no Novo Testamento de Jesus Cristo. Aqui está um exercício que eu acredito ser muito útil. Em casa, onde eu sei como se encontra cada parte de uma determinada sala, sento-me numa cadeira de frente para uma parede e com os olhos fechados. Olho na frente e não vejo a parede que está na minha frente, mas a que está atrás de mim. Eu vejo essa parede na minha mente e agora está na minha frente. Então o quarto se inverteu, ou eu me inverti. Em toda a Bíblia há esse tom de reversibilidade. Eu descobri, lendo, que esse era o significado. Então vejo que está atrás de mim como se estivesse na minha frente. Aqui está outro exercício. Eu me sentaria fisicamente na minha sala de estar na cidade de Nova York e assumia que eu realmente estava em pé na rua em frente à minha casa de apartamentos. E em pé ali na rua eu veria detalhes na margem do edifício. Fisicamente, eu estava na minha sala de estar no 16º andar, mas na minha imaginação eu estava na rua e eu estava vendo isso. Então, ainda na imaginação, eu caminharia de volta para o prédio, subiria as escadas e me sentaria onde estava Esaú. E na outra vez que eu realmente saí e peguei Esaú, quando cheguei à rua e olhei para o letreiro, vi nisso o que eu não tinha notado na última vez que eu olhava fisicamente. Por sorte para mim, quando isso começou a aparecer quando eu tinha 7 anos, não havia psicanalistas na pequena ilha de Barbados. E se houvesse, meu pai não poderia ter conseguido. Eles não saberiam o que estava acontecendo comigo. Por sorte, por causa do trabalho que deveria fazer,
Nasci naquela pequena ilha que não tinha importância no mundo e sem nenhum psicanalista. Então, ninguém poderia perturbar o que meu pai estava fazendo para provocar essa separação. Continuou por 5 anos, dos 7 aos 12, e depois fui despedaçado. Mas não entendia aquele estar fora até que eu tivesse 21 anos e vi isso de forma diferente. Não havia dois de nós, mas eu era ele, e eu poderia dizer eu e meu pai. Mas no começo, eu só poderia chamá-lo de um oceano tempestuoso. Eu era ele, e eu também era Neville. Essa separação chegou em diferentes níveis para mostrar como você pode orar. Você pode ser qualquer coisa neste mundo. Eu tomaria um pequeno pedaço de madeira, uma flor ou um animal e tentaria me sentir como isso. E eu finalmente sentia o que seria ser um copo d'água. Pois tudo emana da divina imaginação, e eu sou então eu sou tudo. Não há nada além de divina imaginação, e isto e a imaginação humana são um. Voltemos agora ao lado prático em dólares e centavos. Um bom amigo meu recebeu uma carta de outro amigo que é professor e que eu admiro muito. Mas os professores são muito pedagógicos. Eles estão tão cheios de saber e com os dados já desatualizados em vista das descobertas presentes que, na verdade, você pode dizer cheios de ignorância. O homem está se desdobrando com tanta rapidez que você está aprendendo com livros conhecidos por serem imprecisos e equivocados. Você toma livros não revisados e comete coisas à memória, e você obtém seu diploma em uma universidade. Este professor escreveu ao meu amigo sobre o título do meu livro, Sua Fé é Sua Fortuna. Ele escreveu: Você gostaria que eu comentasse? Presumo que ele tomou a declaração Seu rosto é sua fortuna e apenas mudou a única palavra. Ele não leu o livro, mas, como é dito no livro dos Provérbios, aquele que responde antes de ouvir é vergonhoso e insensato a si mesmo. Você ousou responder antes de ouvir a pergunta? E, no entanto, você não é apenas professor, mas também mestre de uma faculdade na universidade. Este professor está chegando ao nosso país e eu recomendo que você vá ouvi-lo. Ele desaprova completamente as palavras fé e fortuna, mas seu motivo em vir aqui ainda é para levar de volta ao seu próprio país dinheiro. Não há outra razão para sua vinda, pois ele pertence a um departamento que usa livros já desatualizados. Então, o que ele pode nos dar? Então eu disse à minha amiga: ele tem, como tantas pessoas sábias, talentos mecânicos, e qualquer um pode tirar do inspirado trabalho dos místicos e escrever muitos livros e coletar dinheiro com eles. Ele vem aqui apenas para ganhar dinheiro. Mas eu não falo sobre um livro, mas sobre o livro, a Bíblia. Passei por todas essas experiências e sei que o segredo é a identificação com o ideal, não importa o que seja. Se você quer dinheiro, o que há errado nisso? Aquele que vem aqui não recusará o cheque quando lhe for oferecido. Quem está enganando quem neste mundo? Mas a você é dito: obrigado, Pai, que escondeu essas coisas dos sábios e misericordiosos e revelou-as aos ignorantes. Então, mantenha a companhia dos ignorantes e evite os chamados sábios e santos. Quando essa divisão ocorre em você, isso é Deus, e você não precisa da ajuda de ninguém, pois tudo veio sobre Jacó e somente a espada foi dada a Esaú. Então este Esaú, o corpo, leva a comida ao estômago e deve ser transformado em osso e sangue. É um processo tormentoso.
É o próprio momento em que ele se solta do jugo que Jacó colocou no pescoço. Esaú morreu. Não importa, pois o imortal é Jacó, e você não pode deixar de ser. Que ninguém lhe diga que o dinheiro ou qualquer outra coisa está errada, se Jacó quiser exercer seu talento para isso. Todo Esaú deve servir a Jacó. Se você achar Jacó, e você morar no estado e ficar completamente absorvido nele, todos os Esaús têm que atendê-lo para cumprir esse estado, e nenhum poder no mundo pode detê-lo. Ouça atentamente. Vocês viverão pela espada. Esaú teve que se casar com os cananeus, e a palavra significa o que humilharia. Mas com quem casou Jacó, o que saiu de Labão, o ideal do mundo? As peças de vestuário se casam com os cananeus. Se meu velho professor Abdullah estivesse aqui, ele o assustaria até a morte. Ele costumava dizer: se alguém estiver diante de você, e você o considera tão importante, tire-o e deixe-o desempenhar as funções normais da vida. E você virará as costas para ele. Jacó comanda o mundo e Jacó é a imaginação. Ninguém jamais viu Jacó porque ele é como o pai dele, completamente invisível. E então você chega no ponto onde você descobre sua própria invisibilidade. J. W. Dunn, cujos livros são conhecidos por você, pergunta: como você pode ver algo que não tem bordas? Ele perguntou ao anjo que lhe apareceu: por que eles não podem ver a sombra que Deus está lançando no mundo? O anjo respondeu: porque não tem bordas. Ele pensou que estava certo, pois é impossível ver um algo sem um não algo para fazer uma comparação. Mas isso não é verdade, pois quando o homem descobre Jacó, ele não tem bordas, mas ele é mais real que todos os Esaús do mundo. Ele é tudo e todas as coisas em todos os momentos. Aqui está uma declaração feita por Aldous Huxley sobre D.H. Lawrence. Ele era um homem estranho, mas ele parecia saber do que estava falando. Ele sabia o que era ser uma vaca ou uma margarina. Ele conhecia as emoções de sua vaca favorita e ele sabia o que era ser uma margarina. Ele sabia o que era ser a lua. Huxley não entendeu. Ele tinha talentos mecânicos e ele poderia descrever essas coisas como descritas por D.H. Lawrence. Algo está ocorrendo em você e Deus está fazendo isso, pois a profundidade de seu ser é Deus. E quando isso é feito, Jacó é dividido de Esaú. Tudo é dado a Jacó e nunca o cetro cairá de sua mão. Então, eu lhe dei minha técnica de orar. Eu não assumo a responsabilidade de fazer nada assim depois de me identificar com o estado que eu desejo. Eu deixo que seja assim. Pode levar um dia, uma semana ou um mês, e às vezes nunca ouço falar sobre isso. Mas sei que deve se tornar realidade, pois minha palavra não pode retornar para mim vazia. Eu vejo o que eu quero ver, e então eu deixo que seja verdade. Eu não levanto um dedo para torná-lo verdadeiro, pois posso discutir isso quando já é assim. Sempre que você se imaginou como quer e se sentiu a emoção disso, é o comando de Jacó, e o ser externo deve passar por todos esses estados para cumpri-lo. As maiores visões do mundo estão na Bíblia. Deixe esse ou aquele justificar seus pequenos comentários nas palavras fé ou fortuna. O ato de fé é o poder de Deus trabalhando no homem para justificar o caminho de que o homem precisa. Então, eu me sento na minha cadeira e vejo diante de mim o que não está fisicamente ali, e então eu sou virado. Esta roupa exterior, Neville, foi passada de 7 para 21, e então veio este cumprimento do dia 21 de julho deste ano.
o nascimento do ser fora do meu próprio ser. E eu vi a separação completa disso num pequeno chamado Jesus Cristo daquilo que é Esaú. Fora de Esaú veio Jacó, e de Maria vem Jesus Cristo, e ambos vêm de uma separação ou uma destruição. Não tem nada a ver com o dogma. Você quer que seja? Bem, você o nomeia, identifica-se com ele. Absorva-se completamente com ele. O homem externo não pode fazê-lo, então o homem interno fez, pois ele ordenou que você servirá seu irmão. Esse vestuário peludo vem primeiro e depois vem aquele que você não pode ver, e isso é Jacó. Então, não importa quem você é, este é o plano de Deus para despertar os filhos. Este mundo exterior parece vir primeiro, mas vem despertar Deus que o criou. Quando ele se individualiza, o que mais deseja é Jacó. Todo o mundo físico está completo, e nos dizem que agora está derretendo a radiação, e quando o jugo é tirado do pescoço de Esaú, ele está morto. Não deixe ninguém lhe dizer que você é um pequeno verme. Você está aqui porque há aquele Filho de Deus para ser separado da forma externa pela qual você é reconhecido quando você anda pela rua. Exerça esse poder para todos no mundo e não apenas deseje-os bem, mas identifique-se com o seu desejo por eles. Então, está pronto, e você não precisa levantar um dedo para fazê-lo assim. Você deixa que seja assim. Eles estarão de acordo com o que você fez. Não importa quem eles são, sejam eles pessoas simples ou se têm graus. Esses graus são dados por Esaú para Esaú, e você só se preocupa com Jacó. Em Isaías 49 lemos: E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó. Lá em sua Bíblia você vai lê-lo. Como você pode encontrá-lo? Ele é tão pequeno. Como pode Jacó resistir? Ele ficará bem. Quão pequeno ele é, eu sei, pois o oceano infinito me jogou nas costas e eu sei que não importava. Eu estava fazendo isso para um propósito. Eu fui jogado por todo o seu infinito. Eu tinha medo de dormir quando percebia a aproximação dessas noites, e quando fechei os olhos, essa separação ocorreu. Ele estava me tirando de si mesmo. Esse foi o grande oceano da minha vida. Quando você entender isso, você saberá o que significa o inundar e o verdadeiro significado da história da arca. Então, esta noite, se eu pudesse lhe dar minha técnica em essência, é isso. Me sento quietamente em uma cadeira. Não me deito, pois essa posição está associada ao sono. Eu me sento em uma cadeira e me imagino, e me absorvo, e me identifico com qualquer outro que me peça como se já estivesse acontecido. Para mim, então, é real, e eles estão em pé diante de mim, e me falando a notícia emocionante de terem realizado seu sonho. Se, fisicamente, estivessem em lágrimas, não faria diferença, pois isso é apenas Esaú, e eu sei que ele deve passar por algo para trazer Jacó. Eu não estou interessado. Esaú deve servir a Jacó. Se eles me chamarem no dia seguinte e me contarem a história mais terrível, não importa, pois eles começaram quando Jacó deu o comando, e todas as bênçãos do universo foram dadas a Jacó, e todos devem servi-lo. Se eles me chamassem para dizer que foram demitidos, eu diria, bom. Quando eles foram demitidos, eles se tornaram o cumprimento do que eu tinha ouvido por eles, e eles acharão que era o ponto de viragem para levá-los ao que eles desejavam. Depois, eles podem esquecer como aconteceu, mas você não se esqueça de que foi Jacó quem deu o comando. Agora, chame-o por um novo nome, chame-o de Jesus Cristo. Leia a genealogia e você verá. Esaú veio primeiro, depois Jacó. João veio primeiro e depois Jesus.
Ambos vieram de forma milagrosa. Todo mundo que vem de baixo, por nascimento físico, tem que vir primeiro, e é Esaú. Ele será despedaçado para que ele seja separado e a criança nascerá. E então não há limite para a translucidez ou expansão do Filho de Deus. Como ver melhor a outra parte da sala? Pratique a biolocalização. Esta é a separação de Jacó e Esaú. Sente-se em uma sala da sua casa e veja outro quarto. E veja o que você veria se ficasse lá. E você se separa. Não ande completamente integrado como um ser que é apenas uma roupa de carne. Isto é Esaú. Pois o homem é todo imaginação. E ele está sempre onde está a imaginação dele. Se você deseja segurança, ninguém dirá que não é espiritual. Aqueles que dizem que não é espiritual são os primeiros a pedir-lhe um folheto. Não deixe ninguém lhe dizer que não deveria ter o que deseja neste mundo. É seu se você sabe quem é Jacó e quem é Esaú. Esteja pronto para passar por qualquer coisa. Esaú tem que passar por isso. Esaú é escravo do seu irmão. Jacó é o mestre. Quando você se solta do seu jugo em seu pescoço, você está morto. Não fique envergonhado com o que você perde. A melhor coisa que você pode perder é o falso orgulho. Você pode ter que atravessar os fornos para perder o falso orgulho, pois é o comando de Jacó. Como você vê essa luz dourada? Sento-me quieto e giro meus olhos para dentro, como se eu estivesse olhando no meu crânio. Em um momento, uma luz dourada começa a brilhar. A luz começa a aparecer e parece uma luz líquida, dourada, e vem diante dos meus olhos e depois sai em círculo após círculo, como anéis de fumaça. E estes aumentam a frequência e depois se tornam como um funil com a extremidade grande no meu rosto. Eis outro exercício que eu pratico. Tomo uma mesa ou um tapete. Eu não olho para isso, mas concentro minha atenção para além disso e com os olhos parcialmente abertos. Tento olhar abaixo da superfície. De repente, tudo ficará vivo. Não há nada morto neste mundo. Esse tapete no qual você está olhando parece inanimado, mas de repente, em suas profundezas, as pessoas aparecerão. Não tenha medo e você entrará nela. Você, o verdadeiro você, não está contido dentro dos limites espaciais deste corpo, que é apenas Esaú. Mas você é um ser imortal e você pode percorrer o sólido aparente. Se você quiser confirmar esta técnica, leia a vida de Da Vinci. Ele diz como ele conseguiu todas as suas pinturas. Ele foi o primeiro a nos dar o modelo do avião. Antes de pensarmos em irmãos Wright ou Santos Dumont, ele desenhou. Ele disse que quando ele quisesse pintar, ele olharia para um mundo manchado, e então todas essas pessoas saíam vestidas de fantasias, e não eram modelos pagos. Pegue uma parede em sua casa, ou olhe as pedras da lareira. Elas se tornarão tão familiares, e então a parede mudará sua face. Isso muda com seu humor. Muitas vezes é uma pequena menina, então ela muda e é algo completamente diferente. Seus sentidos começam a se expandir, pois há algo em todo filho nascido de mulher que é imortal. Eu pessoalmente não tenho experiência para confirmar a reencarnação como comumente ensinado, mas eu tenho muitas experiências sobre mundos dentro de mundos. Eu não posso dizer se a concepção popular da reencarnação é verdadeira ou falsa. Eu sei que sempre fui, e eu sei que fui enviado, e esse mundo do qual fui enviado é real para mim, mas eu tive que passar pelo que o mundo chama de nascimento, mas eu não ligo para essa reencarnação. Esse é o despertar dos filhos de Deus, e há apenas um, e isso é Jacó ou Jesus Cristo. O ser imortal em você nunca foi manchado. Você não pode manchar Jacó. Esaú tem que passar por todas essas coisas e lutar até o fim.
Pensamos que deve haver uma redenção para Esaú, mas é Jacó quem recebeu o controle total do todo. Nós vestimos e alimentamos e até mesmo asseguramos Esaú. O ser que não pode morrer não é segurado, mas nós asseguramos Esaú. Leia atentamente a nova tradução, a edição de Nelson. Eles colocam como um poema e destaca-se como uma gema. 2 nações estão no teu ventre, e 2 povos nascidos de você serão divididos. Aquele deve ser mais forte que o outro, e o ancião servirá ao mais novo. Eu tinha 7 anos antes que eu soubesse sobre Jacó. Jacó não gostou de ser jogado por seu pai. Então, quando eu tinha 21 anos, eu aprendi que não era mais que luz líquida dourada. Neville Goddard.